Olá, boa tarde, boa tarde a todas. Começando aqui uma nova live. Hoje o tema é possível emagrecer comendo de tudo? É uma realidade? É algo que a gente pode esperar? Ou precisamos fazer alguns ajustes? O que é isso de comer de tudo? O que é o tal do comer equilibrado? Eu vou estar trazendo aqui algumas reflexões sempre sobre esse tópico hoje. E para quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga, mentora de emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecerem 10 quilos em 12 semanas de forma leve, sem aquele mal-estar, aquele peso da culpa, da crítica, do controle. E estou aqui hoje, mais uma vez, como toda terça-feira, 1 da tarde, trazendo conteúdo gratuito para já te ajudar nesse processo de conquistar aí o seu peso ideal, o seu corpo ideal, tudo de forma tranquila, leve, de dentro para fora. E aí o tema de hoje vai ser esse aí que todo mundo defende, vários profissionais hoje em dia defendem de que o importante é comer de tudo, é não restringir, porque a restrição causa compulsão, é a grande acusação, e que o melhor é realmente uma dieta equilibrada, uma dieta em que você pode comer de tudo. E eu vou trazer aqui algumas reflexões para a gente pensar. Eu sei bem o que é os dois lados, vamos dizer assim, né? Comer de tudo, ou na verdade, comer de tudo sempre e muito. Esse é um ponto importante que as pessoas muitas vezes confundem o que é comer de tudo com comer livremente, em termos de quantidade. Oi, Mariana, boa tarde. Recebendo aqui um oi, bem-vinda. Mas então, na minha história, né, eu já tive ali uma fase de ser muito comilona, gulosa, quando criança, adolescente, e terminei desenvolvendo ali uma compulsão em que comia de tudo mesmo, de forma exagerada, a qualquer momento, a qualquer hora. Cheguei num ponto de, sabe aquela situação assim de, ai, quero comer um chocolate, quero comer tal doce e sair de casa à noite, enfim, só para comprar, buscando ali alguma coisa aberta, um supermercado. E também já emagreci comendo de tudo, tendo aí a tal da dieta equilibrada, mas vou contar como que eu consegui isso. E já experimentei também vários tipos de restrição, vários tipos de dieta, aquela dieta clássica de controlar a caloria, controlar a quantidade, controlar a gordura. Essa fase foi bem longa aí, dos meus 25 até os meus 40 anos. E quando eu voltei a engordar aí pelos 40 anos, comecei aquela paranoia da gordura, tudo light, diet, corta todo tipo de possibilidade de gordura, porque gordura é caloria, gordura é um monstro. Então, muita restrição, né, de evitar doce, evitar tudo que teria ali um pouco mais de caloria e gordura. E já passei também por fases de restrições específicas. Quando minha filha nasceu, ela tinha várias reações a alimentos que eu comia, tinha muita cólica, muito mal-estar, então eu tive que fazer uma dieta muito restrita. Não podia comer nada de farinha, nada de açúcar, nada de carne, que mais? Nada de laticínios. Então, nossa, emagreci tanto nessa época da amamentação. Fiquei uns 5, 6 quilos abaixo do meu peso ali, que já era baixo, né? Que era um normal baixo, 55, 56. E depois comecei a low carb, comida de verdade. Então, passei a restringir ali apenas alguns grupos de alimento, como que contém alguns ingredientes, né? Como o açúcar, a farinha. E agora estou numa fase mais radical, um pouco aí da cetogênica, porque eu tenho um foco terapêutico, um objetivo aí de trabalhar a minha enxaqueca, a minha dor crônica. Então, posso falar de carteirinha, de todas as situações. Vou falar de como foi para mim
qual é a minha visão enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, acompanhando aí várias mentoradas nas experiências que elas têm de mudar a alimentação dela. O mais importante de tudo, que é o recado que eu quero passar para vocês, é que a autoconsciência é o começo de tudo, ou seja, você saber como você funciona, o que funciona para você, o que vai dar certo para você, é o ponto principal, é o começo de tudo, ou seja, não há uma receita única, não há uma estratégia ou um certo e errado que vá servir para todo mundo, porque cada um funciona de um jeito. E uma coisa que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então, trabalhar a sua autoconsciência, ter noção de como você funciona, respeitar isso e tentar encaixar ali uma estratégia, uma orientação nutricional ou de alimentação ou de comportamento no seu jeito de ser é o ponto mais importante. Por quê? Quando os profissionais, né, que está muito comum aí na internet, nutricionistas, médicos, falam que restrição causa compulsão, primeiro que a gente não pode generalizar assim, né? Então, às vezes é preciso fazer restrição, ou você quer fazer, ou funciona bem para você. E também, um outro ponto é que a gente não pode identificar em psicologia, em comportamento, uma única causa, como se um único fato ou fator, né, como a restrição, vai causar uma compulsão. Um sintoma psíquico, um transtorno psíquico, um comportamento, ele é multifatorial, tá? Então, não dá para a gente dizer que algo causou algum comportamento ou muito menos um sintoma, um transtorno, algo, né, que traz aí tanto mal-estar como a compulsão. Então é muito simplista, é até leviano afirmar isso. A compulsão ela é causada por vários fatores, como eu coloquei, comportamentais, emocionais, que estão relacionados com a história da pessoa, né, com a sua história, com os seus valores, com a sua forma de pensar, com a sua atitude, com a sua relação com você mesmo, com o seu corpo, com a comida, qual é a sua história da comida. Então, por isso que não há uma única causa e não há, então, um único vilão. A restrição é o vilão. A restrição pode até ser um desencadeador, né, um fator desencadeante de uma compulsão, mas a gente não pode colocar toda a culpa nela, porque tem aí um trabalho em equipe, vamos dizer, para levar à compulsão. E o problema é que as pessoas terminam confundindo o poder comer de tudo, ou o comer de forma equilibrada, né, tá, uma dieta equilibrada, com o comer o tempo todo qualquer coisa. Então, a reflexão que é importante a gente fazer aqui é assim: você pode tudo na vida? Você pode comprar tudo que você quer? Você pode fazer tudo o que você quer na vida? Eu, por exemplo, gostaria de ser bailarina, dançarina, na verdade, fazer dança. Gostaria de viajar muito mais do que eu viajo, é o que eu estou até viajando bastante. Gostaria de estudar outras línguas, mas não tem tempo, não tem energia, não tem dinheiro. Então, na vida, fazer escolhas, gerenciar restrições, lidar com a frustração de não poder alguma coisa, faz parte da vida. E se você tem dificuldade com isso, é um ponto para ser trabalhado numa terapia, com você mesma, né? A gente pode falar aí de uma dificuldade com a frustração, né? Tem até o termo lá, né? Intolerância à frustração, uma imaturidade, né? No sentido assim, de que é quando a gente é criança que a gente aprende com os nãos, né? Mas é verdade, muitas pessoas estão tendo aí educações muito permissivas, em que os pais, por exemplo, trabalham muito, aí sentem culpados, aí compensam os filhos, dando tudo o que eles querem,
ou eles querem ser pais legais, não querem ser aqueles pais autoritários, repressores, aí confundem, né, ser autoritário e repressor com deixar tudo, deixar qualquer coisa, e a criança vira aquelas tiranas da casa, vamos dizer assim, que se são frustradas, dão um chilique. Então, nós somos uma geração, nós ou talvez, né, os mais novos, como as pessoas têm apelidado, né? É um pouco pejorativo, mas vale essa reflexão. A geração mimimi, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma concepção de que a vida era dura mesmo, de que precisava fazer ali, né, muito trabalho para conseguir as coisas, muito esforço. E nós somos privilegiados de alguma forma, né? Pela facilidade da tecnologia, pelo mundo que está muito mais acessível e pelos nossos pais que nos educaram mal mesmo. Vamos assumir que nós estamos educando mal nossas crianças, sendo legais demais, né? Sendo muito permissivos. E aí a criança não desenvolve ali formas de lidar com a restrição, com as frustrações da vida que fazem parte. Por mais rico que você seja, por mais, né, o tempo é escasso, e sempre vai haver um limite, mesmo tendo muito dinheiro, né, os desejos vão só aumentando. Então, a reflexão que eu faço é por que com a comida a gente quer que seja diferente? A gente é contra a restrição. E aí se criou essa cultura, essa ideia de que restrição causa compulsão, restrição é ruim. Ah, não, como que eu vou ficar sem meu pão de todo dia? Ai, meu Deus, como que eu vou abrir mão do açúcar, da sobremesa? Gente, faz parte da vida. A questão é anterior, ou seja, por que eu não estou conseguindo lidar com essa frustração? Por que para mim está sendo tão sofrido só imaginar ter uma restrição na minha alimentação? Ou seja, como é a minha relação com a comida que é tão forte, tão intricada, que ficar sem aquele alimento é de um sofrimento terrível. Ou imaginar dizer não para mim mesma, querer comer alguma coisa e não comer é algo insuportável. Se nas outras áreas da vida eu consigo dizer não, não posso, não devo, não é conveniente, por que com a comida é tão complicado? Ok, a comida ela tem todo um histórico na nossa vida, ela carrega ali significados, carrega afetos, lembranças de momentos da nossa infância, das nossas relações com mãe, com avó, com pai. Mas a gente precisa, ou deveria ter aprendido a, né, ter ali vontades, desejos de comer alguma coisa e não poder, ou decidir não comer por escolha. E se a gente não está conseguindo, esse é o trabalho que precisa ser feito. Esse é o trabalho que a gente faz na mentoria, ali no grupo, no meu atendimento, para que essa escolha ou essa restrição não tenha um peso tão grande. Então, quando a gente ataca a restrição é um problema, não podemos restringir, restrição causa compulsão, a gente está atacando, vamos dizer assim, o alvo errado. O alvo não é a restrição em si, mas qual é a nossa relação com a restrição, com o fato de querer comer alguma coisa e não poder ou não dever comer. A Jéssica está mandando aqui uma mensagem. Focar no objetivo final pode ser uma saída para essa nossa dificuldade em limitar alguns desejos. Exatamente, Jéssica. Você tocou aí num ponto central. Porque normalmente se a gente fica ali só na perda, eu queria poder ser uma dançarina e não posso. Ficar chorando o tempo todo, porque eu queria comer o chocolate e não podia, não tinha, não deveria, está proibido pelo meu médico. E não focar no objetivo, ok, eu abri mão de dançar porque eu resolvi fazer psicologia e eu quero ser uma boa profissional, então eu tenho que estudar, eu quero fazer cursos, eu não tenho tempo para fazer aula de dança. Ou então eu abri mão ali do chocolate porque eu quero estar com a saúde
legal, quero estar com um peso adequado, quero emagrecer, quero... Então, aí você vê que as escolhas implicam em perdas, é verdade, mas em ganhos também. E se você foca no ganho, no resultado final, como a Jéssica colocou, você vai ter mais motivação, vai ter mais energia, vai conseguir lidar com aquela frustração, porque ela não é em vão, ela não é à toa, ela é em função de você conseguir um objetivo lá mais na frente, um objetivo maior, mais no longo prazo. Então, isso ajuda, né? E, como eu estava colocando, o importante é a gente ter essa maturidade emocional, essa consciência de que lidar com frustração é um trabalho de todos os dias. Né? A gente fica frustrado com os nossos filhos porque eles não são e não fazem tudo o que a gente quer. A gente fica frustrado com o nosso chefe porque ele não é o nosso ideal. A gente fica frustrado com o nosso parceiro ou parceira porque eles não são ou não fazem tudo o que a gente gostaria que eles fossem ou fizessem. Então, gente, vamos ser maduros, vamos ser realistas que o trabalho com a frustração é o tempo todo. Agora, com a comida, uma questão importante é diferenciar, retirar da vida ou restringir um alimento da vida e restringir da rotina, restringir no dia a dia. O que eu estou falando é restringir na rotina, no cotidiano, ali na sua alimentação do dia a dia. Realmente você proibir, você ter esse raciocínio, essa visão que algumas pessoas terminam adotando de proibição, pecado, nunca mais vou comer tal coisa. Isso realmente dá ali um revertério no cérebro, que aí o proibido termina virando atraente, né? Eu reforço ali aquele desejo louco, porque eu não posso ter de jeito nenhum, então aí que dá vontade. Então, lidar com radicalismo, com extremismo, vamos ser equilibrados, flexíveis. Extremismo não faz bem em nenhuma área, né? A proibição, ela desencadeia, em geral, um desejo, um pensamento obsessivo e pode até desencadear uma restrição. Não é que causa, mas pode desencadear. Porque eu me proibir é algo muito pesado, é para sempre, né? Então, a questão que a gente tem que trabalhar é restringir no sentido de escolhas para o dia a dia. E aí a gente vai estar discutindo aqui, vou trazer algumas orientações e dicas de como lidar com essas exceções. Porque aí também, né, às vezes a questão é que a exceção vira a regra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente ali no início, a gente realmente ter exceções e não assim, não, eu como super bem, mas a minha exceção é a sobremesa. Bom, aí, o que é, né? Tá sendo exceção ou não? Mas é importante, na minha visão, ter essa perspectiva de que no dia a dia você vai ter que restringir sim, e aí a gente vai trabalhar para essa restrição, para essa vivência da restrição e da sua frustração ser leve, ser possível de lidar, sem ser com aquele peso, aquele sofrimento de um sacrifício que você tem que controlar, que você tem que fazer, né? Resgatar toda a sua força de vontade e aí ela vai sendo gasta, porque força de vontade, controle, disciplina tem limite, ela não é infinita, tá? Aí você gastou na segunda, gastou na terça, gastou na quarta, na quinta, quando te chamam para um happy hour ou uma festinha com os amigos, pronto. Aí já acabou a força de vontade, você já não consegue mais segurar, porque estava tão pesado, tão sacrificante, um esforço tão grande que você desiste, relaxa. E aí começa quinta, sexta, sábado, domingo, né? Na comilança, na bagunça, na orgia. Mas aí vai batendo a consciência, vai pesando a crítica, a culpa. E aí você faz novas promessas para segunda-feira e fica nesse ciclo. Então, o importante é lidar com
com a restrição de uma forma leve, de uma forma tranquila, em que não tenha esse peso todo, não seja esse sofrimento todo, e isso é possível de aprender, é possível de treinar, e é possível de descobrir ali por que para você é tão complicado fazer essas restrições alimentares no seu dia a dia. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações. Essas reflexões já devem estar mexendo aí com a sua cabeça para você poder se perguntar: como eu lido com a restrição? Como eu lido com o não poder alguma coisa? E principalmente em relação à comida. Como eu falei, autoconsciência e esse autodesenvolvimento é o primeiro passo. E por que, Marta, é tão importante tirar alguns alimentos da vida? Porque aí você vai começar a contar a história, né? Meu avô, minha tia comeu sempre de tudo, nunca precisou fazer nenhuma restrição e tá aí com 90 anos, tá super bem, sempre comeu seu docinho, seu pão, seu bolo. Algumas pessoas conseguem, né? Algumas raras. E dá pra gente se perguntar, tá? Comiam um docinho, mas qual a quantidade? E comiam também Doritos, refrigerante, doce, chocolate, né, salgado em vez do jantar, pão, ou né, as pessoas ali da roça, cidade do interior, ou né, nossas gerações passadas comiam basicamente era comida. Arroz, feijão, carne, uma saladinha, algum legume. Não tinha essa coisa de lanche, não comiam pizza, fast food. Então, nesse contexto, eram muito mais ativas, né? Trabalhos mais braçais, de movimentar o corpo, não tinha todas as facilidades que a gente tem, né? De carro e na casa mesmo, serviço da casa. Gente, eu comprei aquele robô lá, o aspirador, eu falei, nem varrer mais eu preciso na minha casa. Então, a gente vai cada vez ficando mais inativo também. Então, é complicada essa comparação, porque é injusta, né? Eles tinham um outro tipo de alimentação, mesmo comendo ali um docinho, geralmente um doce de fruta, não é cheio de químicas industrializados que inflamam o seu corpo e eram muito mais ativos. E, mesmo assim, muitos terminaram com diabetes, né, com obesidade, pai, avós nossos. Então, se você for pegar só esses exemplos, que são exceções, para dizer, ah, não, mas olha, eles nunca se restringiram e estão bem, o problema é que você não está bem, né? Você engordou, você deve estar aí com problemas nos seus exames clínicos, uma insulina alta, uma glicose alta, às vezes já com problemas mais sérios, uma pré-diabetes, uma pressão alta, problemas cardiovasculares, né? Uma síndrome metabólica, que é um nome para esse conjunto todo, não sei se seu médico já falou esse termo, mas que está sendo bem utilizado agora. Então, continuar nesse caminho vai dar só, né, num final bem ruim em termos de qualidade de vida. Vai desenvolver uma diabetes, aí que vai ter que restringir mesmo. É isso que eu até falo. O que você prefere? Restringir agora alguns alimentos, mas poder gerenciar exceções. Então, você não vai retirar da sua vida, né? Você vai restringir ali da rotina. Ou, de repente, desenvolver uma diabetes daqui a uns anos, né? Ou uma obesidade mórbida, com vários problemas, e ter que restringir para sempre. Então, já tem aí uma questão que é importante de pensar para muitas de vocês aí que já estão apresentando algum problema. Então, se a gente está com um problema, a gente tem que atacar esse problema com uma atitude mais severa. Porque talvez, se você não tivesse exagerado, ou se o seu corpo não tivesse reagido mal a essa alimentação, no sentido de que, tá bom, algumas pessoas têm mais sorte e, né, comem um monte de besteira e o corpo consegue ali administrar aquilo, são uma exceção, mas ok. Mas se seu corpo reagiu e você tá aí com problema, não tem o que fazer senão, né, usar ali das ferramentas que você tem e aí restringir alguns alimentos do seu cotidiano, do seu dia a dia, vai ser importante por questão de saúde e também para atingir o seu emagrecimento, que também é saúde,
mas vem aí questões mais emocionais, de autoestima, amor próprio, satisfação com o próprio corpo, bem-estar. Então vem aí essa dupla, né? Saúde, beleza, bem-estar, tudo junto. Então, não tem outra solução. Tem aí 1000 remédios, cirurgia, né? Mas todos terminam tendo que combinar com alguma restrição alimentar. Então, não tem como fugir. E lembrando que essa restrição ela é parcial, ela é gerenciável e muitas vezes você vai precisar restringir mais no início e depois vai ter um pouquinho mais de flexibilidade. Agora, é importante a gente ter uma noção boa do que é esse início. Porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, ok, Marta, por um mês eu faço. Mas na segunda semana já querem saber como gerenciar as exceções. Gente, um mês não é início. Se você está realmente com problemas de saúde, sobrepeso e aí exames clínicos apontando, você levou aí 30, 40, 50 anos para chegar onde você está, em um mês você quer consertar tudo e já começar a ser flexível, abrir 1000 exceções e, poxa vida, não vou poder comer pão. Não, tem que ter paciência. Então, vamos colocar aí numa timeline, né? Numa perspectiva de médio e longo prazo, 6 meses, um ano. Então, primeiro, vai ter que ser mais radical, né? E aí, como eu falei no início, você tem que saber como você funciona. O radical 100% funciona para você? Para algumas pessoas funciona até melhor, porque aí sofre no começo, nas primeiras semanas, mas logo se adapta o paladar, põe ali o mindset de não vou comer meu pão, não vou comer açúcar, dando exemplos aqui de alguns alimentos, e encaram de uma vez e aprendem de uma vez, se adaptam e sofrem tudo rápido, intenso. Outras pessoas não, preferem ir progressivamente, vai retirando aos poucos, vai encontrando alternativas, vai se adaptando, né? Por exemplo, o café sem açúcar é um bom exemplo. Tem pessoas que preferem tirar de uma vez, nos primeiros dias acham o café horrível, amargo, mas se forçam a tomar e depois de uma semana descobrem que, meu paladar mudou, minha mente mudou e eu estou conseguindo e até tomar e até gostando de café sem açúcar, e quando vão experimentar com açúcar, nem conseguem acreditar que gostavam daquele negócio amargo doce. Outras pessoas não, preferem ir retirando aos poucos e se acostumando aos poucos. Então, nisso é que você pode, claro, né, se você não tem uma urgência, mas normalmente é possível escolher aí essas duas estratégias ou algum equilíbrio entre essas duas, o radical e o progressivo, vamos dizer assim. Mas de alguma forma é importante ter essa perspectiva, né, nos dois casos, de que por um tempo, no início, ali por alguns meses, vai ser importante essa restrição de uma forma um pouco mais séria, um pouquinho mais restrita, e as exceções serem bem pequenas. Quando você atingir o seu objetivo de saúde, de peso, aí sim é que é o momento de começar a pensar, né, na fase de manutenção, na fase de uma maior flexibilidade e de poder gerenciar melhor as exceções, reintroduzir alguns alimentos, por exemplo, as frutas é um bom exemplo disso, né? As pessoas têm uma crença muito grande assim de que fruta é a coisa mais saudável do mundo. Se você está doente, se você já está ali com sobrepeso e com todos esses problemas que o sobrepeso e uma alimentação pode trazer, num primeiro momento pode ser importante de restringir as frutas. Depois é possível voltar a comer um pouco mais? Pode, né? É possível. Você vai ter que ir testando no seu corpo, mas põe na sua mente. Então, numa primeira fase, a restrição vai ser maior. Só depois de você atingir o seu objetivo, de estar bem estabelecido, estar bem ali, né, a sua transformação física e emocional, comportamental já aconteceu, é que vamos começar a pensar em diminuir a quantidade de alimentos que vão ser restritos e diminuir
flexibilizar o radicalismo, vamos dizer assim, né? Mas não dá para ter essa mentalidade de que, não, eu quero mudar sem mudar nada. Ou quero mudar muito, né? Um resultado de 40, 50 anos ali de maus hábitos em um mês, rapidinho, fazendo assim. Ou então tomando um remédio, tomando um hormônio, fazendo um tratamento. Não é assim, né, gente? Então, vou falar aqui 5 estratégias ou 5 dicas de como começar a fazer essas retiradas ou essas restrições de alimentos do seu cotidiano, sem que isso seja assim tão sofrido, tão difícil, né? Como fazer então de forma mais leve? Primeiro que, antes de começar a falar das dicas, vai ser difícil mesmo, tá bom? Como eu coloquei no começo, vai ter frustração, vai ter um certo sofrimento, vai ter que usar um pouco de força de vontade. Se fosse fácil, eu não estava aqui, né? Falando quase 1 hora numa live, não teria meu perfil, não teria um monte de profissionais aí trabalhando com emagrecimento, mudança de hábitos, mudança de comportamento. Se fosse fácil, a gente decidia e fazia. Então, põe na sua mente que não tem dica fácil, não tem dicas, né, uma solução milagrosa. Vai depender aí realmente de um trabalho emocional, comportamental da sua parte. Então, como fazer esse trabalho, como tornar esse trabalho um pouco mais fácil, ou que ele tenha um resultado no médio prazo de tornar mais fácil lá na frente, de tornar leve. Porque se eu não faço esse trabalho, o que vai acontecer? No começo vai ser difícil, como é para todo mundo, mas quem se dispõe a fazer o trabalho emocional ou comportamental vai aprendendo, vai desenvolvendo habilidades, competências ali para lidar com as frustrações, com as restrições ou desenvolvendo uma nova relação com a comida. Quem não faz esse trabalho vai ser difícil no começo e vai continuar sendo difícil. Vai ter que sempre se basear na força, no controle, na disciplina. E aí o que acontece? Termina desistindo, porque cansa, enche o saco, né? Tem uma solicitação aqui de participação. Bom, então vamos lá as 5 estratégias ou 5 posturas que é importante de se ter para mudar aí o seu mindset, sua mentalidade, sua atitude, sua postura para encarar esse desafio aí, esse processo de transformação da sua relação com a comida e com o seu corpo, para tornar de uma, como eu coloquei, né, de dentro para fora, uma transformação que vá ter um efeito no longo prazo de tornar mais fácil lidar com as restrições. Primeiro, então, autoconsciência, se conhecer, conhecer como você funciona, qual a melhor estratégia, como eu falei, a rápida e radical ou a mais constante e progressiva, mais devagar, saber como é a sua relação com as restrições em geral da vida, como você lida com a frustração, o que te remete a que te remete quando é tão difícil, né, você se restringir na sua história de vida. Então, se dispor a usar essa crise, vamos dizer assim, né, porque vai aparecer uma crise no sentido de tá tudo saindo do lugar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, do seu automatismo. Então, aproveitar esse momento de que você está buscando mudar comportamentos para você aprender sobre você mesma, para você descobrir como você funciona, e com certeza você vai descobrir aí estratégias, boicotes, impasses, pontos cegos que você não conhecia antes, que vão te ajudar nesse processo de mudança. Em paralelo ou complementando esse autoconsciência, né, a proposta de desenvolver a autoconsciência é ter a mente aberta. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente, claro, né, com os anos, a gente vai se apegando muito ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de pensar, nosso jeito de fazer as coisas.
e a gente começa a ficar preguiçoso mesmo, né? Porque é até uma tendência do nosso cérebro, ele quer fazer tudo do mesmo jeito, quer entrar no automatismo para economizar energia. Imagina se a gente tivesse que cada dia pegar um carro novo para dirigir. Por mais que todos funcionam mais ou menos do mesmo jeito, mas os botões são diferentes, né? A posição, o tamanho do carro, então há um desconforto. Mas para você mudar, tem que encarar esse desconforto, tem que ter então a mente aberta para o novo, para o diferente, para descobrir coisas novas. Então, quando eu escuto assim das minhas mentoradas, né? Ai, mas eu vou deixar de comer meu pão todos os dias? Abra a mente. Pode ser que nem seja tão difícil, pode ser que você descubra outros alimentos interessantes e gostosos que você nunca experimentou, nunca nem parou para pensar, porque já está tão automatismo, desde criança come ali o pãozinho de todo dia. Então, mente aberta para experimentar, para se arriscar, para conhecer coisas novas, para aprender coisas novas. Isso é fundamental. E, gente, o que é interessante é que essas atitudes ou esses movimentos, né, de trabalhar na sua autoconsciência, ter uma mente aberta, vou falar aqui todos os outros, na verdade, não muda só a sua relação com a comida, muda a sua vida, muda a forma como você encara a vida, como você lida com você mesmo e com os fatos. Então, pode ter efeitos, vamos dizer assim, como é que fala? De progressão geométrica, multiplicados, né? E benefícios e bem-estar, de você ser uma pessoa mais flexível, mais leve, mais adaptável. E isso, no mundo de hoje, está sendo super importante, né? Porque é pandemia, é guerra, é crise disso, crise daquilo. Então, mente aberta, flexibilidade, autoconsciência é super importante. A terceira atitude que é importante, que é complementar também a autoconsciência e a mente aberta, é a vontade de experimentar. Então, sabe, essa disposição, e aí falando de alimentos, você se dispor mesmo, experimentar. Eu, quando comecei na alimentação, comida de verdade low carb, eu achava assim impossível comer ovo de manhã, porque eu tinha um costume de comer doce, né? Sabor doce de manhã. Era fruta, era um pão doce, pão com geleia, mesmo que eu colocasse um queijinho, tinha que ter uma geleinha, era, sei lá, granola. Geralmente eram coisas doces. E eu achava, não sei, que meu estômago, olha só, olha a minha ideia. Eu achava pesado comer uma coisa, né, salgada, né? Porque parece que lembra o almoço. Eu me lembro até que meu marido falava, mas seu estômago tem relógio, né? Ele sabe assim qual é a hora, né? Brincando comigo. E eu me abri, né? Eu resolvi experimentar. Pode ser que nas primeiras vezes não parece muito bom, você não gosta, né? Não se adapta, mas nada como o hábito, né? Nada como a repetição para a gente se dar essa oportunidade de aprender a gostar ou de se acostumar com algo. E hoje em dia eu amo meu ovinho de manhã e não consigo nem imaginar de comer alguma coisa doce. Então, mente aberta, você pode mudar e você tendo vontade de experimentar coisas novas, comportamentos novos, alimentos novos, você pode aprender a, né, conseguir e gostar desses novos comportamentos, desses novos alimentos e descobrir coisas boas. O quarto ponto, a quarta atitude, também complementa a autoconsciência, a mente aberta, a vontade de experimentar, é a curiosidade. Né? Porque também, além da gente ficar preguiçoso, a gente vai perdendo a curiosidade. Sabe aquela curiosidade da criança que pergunta tudo, quer saber tudo, tudo põe na boca, tudo quer pegar, tudo quer mexer? A gente, né, claro, tem aí mil teorias, né? A educação muito disciplinada, as restrições que a gente vai tendo na vida, a nossa própria preguiça,
mental, a gente vai deixando de ter essa atitude curiosa, de querer experimentar coisas novas, texturas novas, novos sabores, novas experiências. Então, resgate a sua curiosidade, resgate a sua vontade aí de explorar, né, novas possibilidades e relacionado ao alimento, isso é tão bom, né, tão importante no sentido de abrir o leque. Né? Então, se antes você comia ali café com leite, uma frutinha e o seu pão com manteiga, que mais que é possível comer no café da manhã? De repente pode fazer uma pesquisa aí nas culturas, né? Tem culturas que, até mesmo no Brasil, que as pessoas, né, na roça, por exemplo, almoçam no café da manhã. Então, curiosidade para experimentar. E por último, o quinto é a cereja do bolo, é paciência e persistência, gente. Vocês não vão gostar de novos alimentos, não vão gostar de novos hábitos, novos comportamentos, ou não vai ser fácil logo no início. Ah, não, resolvi mudar. Amanhã já faço diferente e vai ser tudo tranquilo, tudo fácil, tudo gostoso. Vou adorar o ovo em vez do meu pão. No começo vai ser difícil mesmo e é preciso paciência de esperar o tempo necessário para as mudanças se sedimentarem, desde mudanças no seu paladar, nas suas papilas gustativas, nas suas emoções, na sua forma de pensar. Não é também uma progressão linear, né? Uma mudança, uma curva que vai subindo, subindo, subindo. É assim, ó, zigue-zague, né? Tem dia que vai bem, depois regride, depois vai bem de novo. Então, ter essa persistência de não desistir, mesmo quando tiver dificuldades, mesmo quando encher o saco, não aguento mais comer ovo, aí vai, procura novas receitas, novos jeitos de fazer. Tô pegando ovo porque é bem paradigmático. Você não precisa comer ovo todos os dias e sempre só ovo, mas também por que não? Se antes você não comia só o pãozinho, né? Muitas mentoradas minhas falam isso, mas tá muito repetitivo. Aí eu falo, tá, pode buscar variação, é possível. Mas antes era tão variado assim, você sempre comia a mesma coisa. No café da manhã, no lanche, né? No máximo ali jantar ou almoço, variava um pouquinho. Mesmo assim, né? Arroz, feijão, carne, tomate, salada. Quem é que tem uma alimentação tão variada assim? Então, persistência, mesmo quando tiver ali, né, de saco cheio, vontade de desistir, achar que não tá dando certo, que não tá dando progresso, continue. Paciência para esperar e persistência ali. Como eu falei, não é um mês, não é uma semana, são meses. Tanto que a minha mentoria tem 3 meses, que é um mínimo. Mas, na verdade, o convite é para ficar ali 1 ano no grupo, né? Para ter ali realmente a possibilidade de sedimentar os aprendizados, de passar por todo esse processo da tomada de consciência, de aprender novas relações e atitudes em relação ao alimento e ao corpo. Então, não tem como, gente. O tempo é necessário. Como eu falo, né? Você levou aí 30, 40, 50 anos para ser o que você é, não é em um mês que você vai mudar e ainda gostar das mudanças, porque a gente até pode conseguir mudar, mas gostar e realmente ter a mudança sedimentada é mais difícil. Tá, ok, aí você conseguiu mudar, tá ali já estabelecido. Como lidar com as exceções, né? Como eu falei, prometi para vocês que não é proibição, não é retirar da vida. Tem algumas estratégias interessantes, mas antes de pensar nas estratégias, uma reflexão que eu faço assim: se você está começando ou nem começou a mudar, você já está preocupado com as exceções? Então, assim, você quer realmente focar na mudança ou focar nas exceções? Ok, é importante lembrar e garantir, saber que vai ser possível ter exceções. E eu te falo, eu como de tudo. Como doce, como pão, como macarrão, como, né? Então, é possível. Se isso te acalma, te acalenta, te dá motivação para mergulhar nessa transformação, nessa mudança, ok, eu te garanto. Sim, é possível comer de tudo, é possível ter uma alimentação equilibrada,
É possível ter exceções, mas vamos pensar o que é uma exceção. Uma exceção é realmente uma exceção e pensar ou colocá-las em prática ali no momento que você já está mais sedimentado nas suas mudanças. E o primeiro ponto a se pensar, a lembrar é que cuidado, né? Porque se você tem ali um automatismo, tem um comportamento mais compulsivo ali, por exemplo, com doces ou com tem uma mentorada que ela fala, né? É com croque-croque. Ela nem gosta muito de doce, mas ela adora beliscar. Então, ela era viciada em biscoitinhos. Era até tudo assim, natureba, integrais, tal, mas era um biscoitinho, né? Cheio de farinha de trigo, etc., com amendoim. Então, ela sabe que se ela já pensar e abrir exceção para essas coisas, vai desencadear ali a compulsão dela, vai ser fácil a exceção virar a regra. Então, durante bastante tempo, ela achou melhor nem tocar nisso. Então, poder pensar ali qual é o risco, né? A exceção vai te fazer bem, vai te dar ali aquele momento de prazer, aquele momento de, né, sair da ideia da proibição, ou vai, né? Eu abro a sessão hoje, mas aí amanhã já dá vontade, aí eu abro de novo, aí depois no dia seguinte, e aí termina ficando mais difícil, mais, né, da exceção virar uma regra. Então, faça aí a reflexão, autoconsciência, para realmente encontrar aí a resposta que só você vai ter. Ok, então tá. Vou lidar com a minha exceção. Como que eu lido? Como que eu ajudo minhas mentoradas a lidarem? Primeiro que o interessante é que colocar na ideia da exceção uma perspectiva de que ela precisa ser muito especial. Ou seja, não é qualquer pão, qualquer doce, qualquer que vai virar exceção. É como assim, sabe, Miss Brasil. Não é qualquer um, né? Quem ganha um prêmio? O prêmio da literatura, prêmio, sei lá, tem que ser especial, tem que ser muito bom. Não pode ser ordinário, não pode ser mais ou menos. Então, quando você quiser, né? Você pode ter dois critérios que eu acho que são importantes. Primeiro, o seu desejo. Você está com muito desejo? Vai ser assim aquela satisfação. Porque, gente, sem vontade, sem desejo, a comida pode ser a mais maravilhosa do mundo. Porque ela não vai trazer aquela sensação, assim, aquela felicidade, né? Então, você tá ali sem desejo. Aí aparece uma coisa muito gostosa. Você vai comer só porque tem? Não, precisa. Foca no seu desejo, se conecta com você mesmo e avalie. Eu tô com muita vontade, eu vou ter muito prazer, muita satisfação ou não. Então, se o desejo não estiver grande, a satisfação, o prazer não vai ser tão grande, então não vai valer a pena, mesmo que a comida seja muito boa. Então, primeiro critério, o desejo está grande, o prazer vai ser grande. Aí você vai para o segundo, a qualidade da comida é boa? Realmente vai satisfazer? Vai se encaixar ali com a sua exigência? Então, esse é o ponto. Comece a ser exigente, porque é um prêmio, é um momento especial. Então, se eu quero comer pão, eu não vou comer o pão da padaria da esquina ali, que é seco, sem gosto. Eu vou então buscar aquele pão daquela padaria artesanal, com aquele trigo especial, que tem um sabor maravilhoso, e eu vou me deliciar com ele. Então, faça jus à sua exceção, né? Honre com produtos de qualidade. Então, muitas vezes você até está com muita vontade, mas aí quando você olha assim, o que tem, né? Você está numa festa, nossa, estou com uma vontade de comer uma torta. Aí abre lá a torta, você olha, você já vê que não tem cara de boa. Ou então você dá a primeira garfada e não é tão boa assim. Não coma, não coma. É melhor que você saia da festa, passe naquela confeitaria maravilhosa e compre a sua torta e coma feliz, que aquilo vai dar uma satisfação, assim, vai, né, vai te suprir. Aí, se você comer, não tá aqui mesmo, vou comer, não tá tão boa, você ainda vai ficar com aquela frustração, com aquela vontade, que aí no dia seguinte você vai ter que ir atrás
da torta especial. Então, honre a sua exceção, faça valer o seu desejo para realmente você ter a satisfação e depois, né, continuar ali na sua rotina. Então, era isso que eu queria trazer para vocês como reflexões e dicas de como implementar as mudanças, como ter, de fato, uma alimentação variada, equilibrada, sem proibições, mas lembrando que não é o oba-oba, não é aquela festa, aquela promessa de tô no paraíso e mesmo assim vou emagrecer, vou ter saúde. Então, equilíbrio, leveza é um norte importante. E aí você pode mandar suas dúvidas ou os pontos que você ficou mais interessado e queira que eu aprofunde para quinta-feira, na próxima live, a gente responder aí as questões que vocês enviarem ou alguma sugestão de aprofundamento. Beijo, até a próxima live na quinta.